38ª Sessão Ordinária. Turvo, 4 de novembro de 2024. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores e a vereadora, todos que se fazem presente nesta casa nesta noite e os que nos acompanham através da TV Câmara. Havendo quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Queria agradecer à imprensa, ex-secretários, ex-vereadores, suplentes de vereadores e o povo que nos acompanha. Queria convidar para fazer parte da mesa a engenheira ambiental Andréia Ricardo Toneto. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 64/2024. Ilustríssimo senhor Paulo Sérgio Castanha, digníssimo primeiro suplente do Progressista. Senhor suplente de vereador, com os nossos cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para comunicar-lhe que o senhor vereador Samuel Niotti requereu licença sem vencimentos para tratar assuntos de interesse particular por 30 dias, conforme requerimento número 38 de 2024, aprovado nessa Casa. Por outro lado, de conformidade com a lei orgânica e o regimento interno desta Casa, convoco Vossa Senhoria, primeiro suplente dos progressistas, para tomar posse no cargo de vereador na sessão ordinária do dia 4 de 11 às 19 horas. Atenciosamente, vereador Luiz Lucinei Vito, presidente da Câmara. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício, de autoria do suplente Paulo Sérgio Castanha. A Sua Excelência, o senhor Luiz Lucinei Vito, digníssimo presidente da Câmara. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, quero acusar o recebimento do ofício 64, de 22 de outubro de 2024, convocação para tomar posse no cargo de vereador na sessão ordinária do dia 4 de 11 às 19 horas. Cumpre-me comunicar a Vossa Excelência que, por motivos particulares assumidos anteriormente, no período informado, não poderei tomar posse no cargo de vereador. Atenciosamente, Paulo Sérgio Castanha, suplente de vereador. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 65/2024. Ilustríssima Maria Eliane da Silva, digníssima segunda suplente dos progressistas. Senhora suplente de vereadora, com os nossos cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para comunicar-lhe que o senhor vereador Samuel Niotti requereu licença sem vencimentos para tratar assuntos de interesse particular por 30 dias, conforme requerimento 38 de 2024 aprovado nessa Casa. Informamos que o suplente Paulo Sérgio Castanha não tomará posse no cargo de vereador, conforme o ofício encaminhado a essa Casa Legislativa. Por outro lado, de conformidade com a lei orgânica e o regimento interno dessa Casa, convoco Vossa Senhoria, segunda suplente, para tomar posse no cargo de vereador na sessão ordinária do dia 4 de 11 às 19 horas. Atenciosamente, Luiz Lucinei Vito, presidente da Câmara. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício, de autoria da suplente Maria Eliane da Silva. A Sua Excelência, senhor Luiz Lucinei Vito, senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, quero acusar o recebimento do ofício 65, de 24 de outubro, convocação para tomar posse no cargo de vereadora na sessão ordinária do dia 4 de 11 às 19 horas. Cumpre-me comunicar a Vossa Excelência que, por motivos particulares assumidos anteriormente, no período informado, não poderei tomar posse no cargo de vereadora. Atenciosamente, Maria Eliane da Silva. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 66/2024. Ilustríssima senhora Vanessa Rocha Tognão, digníssima terceira suplente. Senhora suplente de vereadora, com os nossos cordiais cumprimentos,
Dirijo-me a Vossa Senhoria para comunicar que o senhor vereador Samuel Neotti requeriu licença e vencimentos para tratar assuntos de interesse particular por 30 dias, conforme requerimento 38, aprovado nessa casa. Informamos que os suplentes Paulo Sérgio Castanha e Maria Eliane da Silva não tomarão posse no cargo de vereador, conforme ofícios encaminhados a essa Casa Legislativa. Por outro lado, de acordo com a lei orgânica e o regimento interno dessa Casa, convoco Vossa Senhoria, terceira suplente, para tomar posse no cargo de vereador na sessão ordinária dia 4/11, às 19 horas. Atenciosamente, vereador Lúcio Neivito, presidente da Câmara. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício de autoria da suplente Vanessa Rocha Tugnon. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, quero acusar o recebimento do ofício 66, de 28 de outubro, convocação para tomar posse no cargo de vereadora na sessão ordinária do dia 4/11, às 19 horas. Cumpre-me comunicar a Vossa Excelência que, por motivos particulares assumidos anteriormente, no período informado, não poderei tomar posse no cargo de vereador. Atenciosamente, Vanessa Rocha Tognon. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 67/2024. Ilustríssimo senhor Joaci dos Santos, digníssimo quarto suplente. Senhor suplente de vereador, com os nossos cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para comunicar-lhe que o senhor vereador Samuel Neotti requeriu licença sem vencimentos para tratar assuntos de interesse particular por 30 dias, conforme requerimento número 38 de 2024, aprovado nessa Casa. Informamos que os suplentes Paulo Sérgio Castanha, Maria Eliane da Silva e Vanessa Rocha Tognão não irão assumir o cargo de vereador por compromissos assumidos anteriormente. Por outro lado, de conformidade com a lei orgânica desse município e o regimento interno dessa Casa, convoco Vossa Senhoria, quarto suplente, para tomar posse no cargo de vereador na sessão ordinária dia 4 de novembro, às 19 horas. Atenciosamente, vereador Luiz Lucinei Vitor, presidente da Câmara. Verificada a presença, convido Joaci dos Santos para adentrar ao plenário, assinar o termo de posse e, após tomar assento no plenário, para participar da sessão ordinária. Consulto os senhores vereadores e a vereadora se todos tiveram acesso à ata. Coloco em votação a ata da 37ª sessão ordinária, realizada em 28 de outubro de 2024, às 19 horas. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução 04/2024. Esse projeto de autoria da mesa diretora, Luiz Lucinei Vitor, presidente, Rogério D'Agostinho, vice-presidente, e Patrick Fábio Nazari, primeiro secretário. Dispõe sobre a criação do Banco de Horas na Câmara de Vereadores de Turvo. Fica criado o sistema de banco de horas a crédito para servidor efetivo, a fim de possibilitar a compensação das horas excedentes ao horário normal. As horas excedentes ao horário normal serão computadas como horas créditos para serem compensadas em gozo. Mesa diretora, Luiz Lucinei Vitor, Rogério D'Agostinho e Patrick Fábio Nazari. Ordem do dia. Coloque em discussão o projeto de lei 36/2024. Projetos todos de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões competentes sem emendas, aprovado em primeira votação por unanimidade na sessão do dia 28 de 10,
dispõe sobre o serviço de acolhimento em serviço de família acolhedora para crianças e adolescentes do município de Turvo. Fica criado o serviço de acolhimento em famílias acolhedoras nesse município, em residências de famílias acolhedoras cadastradas para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva, artigo 101, Estatuto da Criança e do Adolescente, em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem temporariamente impossibilitadas de cumprir sua função de cuidado e proteção. Coloca em segunda votação o projeto de lei 36/2024. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei 36/2024 aprovado por unanimidade em segunda votação. Coloca em discussão o projeto de lei 37/2024. Também de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões competentes sem emendas, aprovado por unanimidade em primeira votação na sessão dia 28/10, autoriza o município de Turvo conceder contribuição à entidade que especifique e dá as providências. Fica autorizado o município de Turvo a conceder contribuição à Associação Turvense de Promoção Social, no valor de até R$60 mil, destinados a custear despesas com reforma de salão que recebe as atividades da associação. Santos Sirimbelli, prefeito municipal. Coloca em segunda votação o projeto de lei 37/2024. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei 37/2024 aprovado por unanimidade em segunda votação. Coloca em discussão o projeto de lei 38/2024. Também de autoria do Executivo, com parecer favorável das comissões competentes sem emendas, aprovado por unanimidade na sessão dia 28/10, autoriza o município de Turvo a conceder contribuição à entidade que especifique e dá as providências. Fica autorizado o município de Turvo a conceder contribuição ao Turvo Esporte Clube, no valor de até R$100 mil, destinados a custear despesas com a reforma do Estádio Municipal Eliseu Manente. Santos Sirimbelli, prefeito municipal. Coloca em segunda votação o projeto de lei 38/2024. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei 38/2024 aprovado por unanimidade em segunda votação. Passamos agora para o uso da palavra. Convido para fazer uso da palavra Andréia Arcaro Toneto, engenheira ambiental. O assunto: Comitê de Bacias do Rio Araranguá e Afluentes. Primeiramente, quero desejar boa noite a todos. Agradecer ao Rogério, vereador, pelo convite, para estar abordando aqui nessa noite um pouco sobre o Comitê de Bacias do Rio Araranguá. O Rogério, através da Sementeira da Agostim, e eu, André, engenheira ambiental, possuímos uma cadeira de representatividade junto ao Comitê de Bacia do Rio Araranguá e afluentes do Rio Mampituba, onde eu possuo a representação, né, quando o Rogério não pode ir nos eventos, nas reuniões, para substituir ele. Nas últimas reuniões de discussão junto ao comitê, está sendo revisado a missão, visão, valores e também o planejamento estratégico do comitê, aonde nesse planejamento estratégico estão sendo definidas, então, as ações a curto, médio e longo prazo do comitê. E hoje eu vim falar um pouco sobre a importância, o que é o Comitê de Bacia do Rio Araranguá e afluentes do Rio Mampituba. Então, o Comitê de Bacias, em Santa Catarina, né, ele é um grupo formado por pessoas, instituições, que representam diferentes setores, que têm diferentes opiniões, como governo, empresas, organizações, população em geral. E a função principal de um comitê é fazer a gestão da água, ou seja, cuidar da água de uma determinada região que a gente chama, então, bacia hidrográfica, onde é uma área onde todos os rios
e córregos se conectam e desaguam em um mesmo ponto. Ou seja, aqui na nossa região, então, por exemplo, tem Criciúma, Ermo, Forquilinha, Içara, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Nova Veneza, Siderópolis, Timbé do Sul, Treviso, Turvo, Uruçanga. Então, todos esses nossos rios, eles vão desaguar no nosso rio Araranguá, formando, então, a bacia hidrográfica aqui da nossa região. Então, para o pessoal poder entender de uma forma mais simples, a gente tem que imaginar que a bacia hidrográfica ela é como se fosse uma caixa da água, onde várias fontes de água se acumulam. E a responsabilidade, então, do comitê é ajudar a garantir que essa caixa d'água seja usada de forma equilibrada, pensando aí tanto na quantidade quanto na qualidade também da água para todos os que dependem dela, fazem o uso dela. Isso, então, significa definir prioridades, como o uso da água para o consumo da irrigação, na agricultura, indústrias e também para a preservação. Além disso, o comitê também ele ajuda a prever e evitar problemas como a falta de água em períodos de seca e também a poluição dos rios. Então, ele faz esse processo de gerenciar esses conflitos que geram aqui na nossa bacia. E qual é a importância, então? Ela possui e promove uma gestão participativa, onde os usuários e interessados eles podem discutir e decidir como será o uso sustentável dessa água. E aqui em Santa Catarina, onde a gente tem o turismo, é forte, a agricultura, indústrias, todos eles dependem, então, da água. E o trabalho do comitê é ajudar a proteger esse recurso tão valioso, além de prevenir conflitos entre os diferentes usuários. Aqui a gente vê bastante conflitos, principalmente entre mineração e agricultores aqui na nossa região. Então, o comitê ele vem para fazer a gestão desses conflitos. E o papel do comitê, então, é cuidar dos rios, das águas de uma região específica, chamado de bacia hidrográfica. Isso envolve, então, reunir diferentes pessoas e setores e entidades. E para o quê? Para planejar e decidir como essa água deve ser usada e preservada naquela bacia. Em resumo, o comitê ele atua de forma a proteger a água, que é essencial para a nossa vida, o desenvolvimento econômico, uso sustentável, e também evitando aí conflitos entre os diferentes setores que dependem dela, que a gente sabe que acontece muito, principalmente em períodos de estiagem. Aqui em Santa Catarina, isso ainda é mais importante, porque o Estado tem uma economia aí que depende de recursos hídricos para a atividade de agricultura, indústrias e o turismo. E a gente participando aí das reuniões junto ao comitê, qual é a maior dificuldade, inclusive isso foi levantado também junto ao planejamento estratégico dos comitês, que o nosso comitê enfrenta hoje, para fazer a gestão dos recursos hídricos, que o papel é fazer a gestão, não é aplicar lei. Vou fazer aqui um breve resumo da legislação também para poder entender que algumas coisas o comitê ele não possui o poder de decisão, ele tem o poder de gestão, de ajudar. Então, aqui no planejamento estratégico, o que a gente está verificando? Que falta muito a questão de recursos financeiros para algumas coisas realmente ou andarem mais rápido, ou saírem do papel, e até mesmo o apoio aí governamental. Por isso que uma das coisas que foi mais discutida é realmente o comitê ir aí em busca de vereadores nas câmaras, deputados, pedir essa ajuda, esse auxílio, principalmente na questão de recursos financeiros. E isso foi levantado, então, junto ao planejamento estratégico do comitê. Agora, para a gente entender um pouquinho melhor por que existe o comitê, e para quê, como surgiu o comitê, eu vou fazer uma breve explanação aqui da legislação. Então, aqui a gente tem o Código das Águas, que é uma lei de 1934. Depois, a gente parte aqui para a Constituição Federal, de
de 1988, alterações quanto ao domínio das águas, elementos significativos para a atual gestão dos recursos hídricos no país. E a gente tem, então, a Lei 9.748, que é de 94, que estabelece, então, a política estadual dos recursos hídricos no estado de Santa Catarina. E qual é o objetivo, então, né, dessa política? É melhorar a qualidade de água de Santa Catarina, promover o uso racional da água no estado de Santa Catarina, aumentar a resiliência frente aos eventos hidrológicos e críticos e fortalecer a gestão dos recursos hídricos no estado de Santa Catarina. E a gente tem aqui a nossa lei-mãe, que a gente chama, que é a Lei das Águas, ou seja, a Política, né, Nacional dos Recursos Hídricos, que é a 9.433, de 1997. Então, praticamente, essa aqui que tanto o plano estadual quanto o comitê tem que seguir à risca. Também temos o decreto aqui, número 4.778, de 2006, que aqui ele regulamenta, então, a famosa outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio do Estado, que trata, então, a lei estadual 9.748. E o que ela diz lá no artigo 29? Que qualquer empreendimento ou atividade que alterar as condições quantitativas, quantidade, né? A gente está falando de água, de uso ou lançamento, ou a qualidade qualitativas das águas, tanto superficiais ou subterrâneas. A gente tem que observar aí o Plano Estadual de Recursos Hídricos e os planos de bacias hidrográficas, dependerá de outorga. Então, estabelece aí critérios para concessão, né? Como se fosse uma licença. A gente tem o licenciamento ambiental, então a outorga é como se fosse uma licença de uso. É o Estado te dando uma licença para te usar um bem que é de todos, que é da União, que é a água. E também tem alguns usos, né, que são dispensados de outorga. Daí, dentro disso, de tudo isso, a gente tem o órgão gestor dos recursos hídricos, que uma coisa é o comitê de bacia, outra coisa é o órgão gestor de recursos hídricos, que daí a gente está falando de recursos hídricos de todo o Estado, que seria a SEMAI. A gestão, então, dos recursos hídricos do Estado de Santa Catarina é executada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, a SEMAI. Segundo, né, o inciso do artigo 3 da Lei Estadual, o órgão, Lei Estadual 9.022, né, de 93, o órgão gestor é responsável pela formulação e implementação da política estadual de recursos hídricos de domínio do Estado e da sua compatibilização com a gestão ambiental. Ou seja, fazer um negócio acontecer realmente. Então, a gente tem aqui, dentro, né, da lei-mãe, que a gente chama, que é a Política Nacional dos Recursos Hídricos, a gente tem aqui o instrumento, né, os instrumentos. A gente tem o primeiro, que é os planos, né, de recursos hídricos, onde aqui a gente trata daí dos planos de bacias, onde aqui o Comitê, né, de Bacia do Rio Araranguá, a nossa bacia aqui, então, ela possui um plano que foi elaborado lá em 2015 e vai até 2030. Depois, ela estabelece o quê, depois desse plano? O enquadramento dos corpos da água, onde aqui a gente ainda não possui esse enquadramento, que é de extrema importância para realmente fazer tudo funcionar conforme a política, né, nacional dos recursos hídricos. Então, o que seria esse enquadramento? É uma classificação que define o que pode e o que não pode ser feito com a água do rio. Sempre a gente pensando na qualidade e no uso sustentável. Em Santa Catarina, então, essa classificação faz parte dos planos de bacias e é definida pelo Comitê de Bacia, junto com a comunidade e órgãos ambientais. Então, qual é o que a gente vê aqui de dificuldade junto ao comitê? Realmente é recursos financeiros, porque para te fazer o enquadramento, é uma série, tu tem que avaliar a qualidade dos nossos recursos hídricos. Então, é uma série de análises que tem que fazer. Na última reunião, foi discutido para pegar já análises, né, dados que já estão disponíveis, a gente já tem vários dados disponíveis na questão da qualidade da água aqui na nossa região, no Comitê de Bacia,
porém, a gente tem que unir todos esses dados para começar, então, a trabalhar em cima desse enquadramento. Tendo o enquadramento, que a gente chama classe 1, classe 2, classe 3, é onde que vai ser definido, então, quais as atividades, quais os usos são permitidos naquele determinado rio, naquela determinada local, região, para uma empresa ou para uma atividade agrícola, dependendo da qualidade do recurso hídrico, dos cursos d'água, vai ter, as empresas não vão poder captar ou não vão poder lançar, não vão poder se implantarem lá, né? Então, tudo isso depende do enquadramento. E funciona da seguinte forma. Então, cada rio é avaliado e classificado em uma categoria que vai do mais preservado, né, como água potável, sem necessidade de tratamento, até o mais impactado, onde a água só pode ser usada para finalidades industriais ou irrigação, por exemplo. Essa classificação indica a qualidade da água que se espera ter em cada trecho do rio e como ela pode ser usada. Isso ajuda a orientar as ações e investimentos para proteger ou melhorar a qualidade da água, dependendo da necessidade de cada região. A importância do enquadramento está no planejamento e na proteção. Com ele, o comitê consegue organizar os usos do rio e também gerenciar melhor os conflitos, né, para que o abastecimento da água para a população seja seguro, as atividades econômicas, né, como agricultura, indústria, tenham acesso a uma água de qualidade adequada para suas operações. Assim, é possível evitar que a água seja usada de forma excessiva ou inadequada. Então, sempre visando aí a proteção do meio ambiente, também garantindo aí o uso sustentável. E depois a gente tem um outro instrumento que prevê a nossa Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é a outorga, né, de direito de uso da água, que a gente chama. Então, ela vem para quê? Para a regularização dos usos dos recursos hídricos no estado de Santa Catarina, interação com os comitês de bacias hidrográficas, também a aplicação da lei estadual e também da lei nacional, né? E proporcionar aos usuários os requisitos de autorização de captação de água, lançamentos de efluentes nos corpos hídricos. Também a gente sabe que é muito pedido para financiamento em bancos e também até para licenciamentos ambientais, principalmente atividades industriais, de mineração e mais algumas atividades. Após tudo isso, então, o que a legislação, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, ela prevê? Um dos seus penúltimos instrumentos, tem mais instrumentos, mas eu coloquei aqui só os mais relevantes. Então, ela prevê aqui a cobrança pelo uso de recursos hídricos, né? Então, está lá numa lei maior, uma lei mãe, que a gente chama. Então, não é uma política estadual, não é o comitê dizendo, não, agora eu vou cobrar porque tu está usando a água. Não, existe uma lei maior falando isso. Porém, até a gente chegar nessa cobrança, ainda tem um longo caminho. A gente não chegou nem no enquadramento, está se discutindo ainda como fazer esse enquadramento dos nossos rios aqui do Comitê da Bacia, né, Hidrográfica do Rio Araranguá. Então, a cobrança, como é que ela vai funcionar? O que a legislação traz, né, sobre essa cobrança pelo uso da água? Ela é uma ferramenta, então, para ajudar a cuidar dos recursos hídricos, garantindo que as pessoas e empresas, né, que usam grandes quantidades de água paguem por isso. Então, o comitê ele vai ter uma participação em questão de valores, como fazer essa cobrança. Agora, se é uma lei lá de cima, ele não vai poder vetar. Diz, não pode cobrar, ele pode participar para que isso seja cumprido. E em Santa Catarina, né, como outros estados, a cobrança então ela é baseada no Plano de Recursos Hídricos, o Plano Nacional. E o valor arrecadado é usado para ações de conservação e melhoria da qualidade da água na bacia hidrográfica onde foi gerado. Ou seja, isso é a legislação, a Política, né, Nacional de Recursos Hídricos que está dizendo. Não sou eu, e nem o comitê. E o comitê, então, ele faz o quê? Ele faz a gestão, auxilia nesse processo, mas ele não tem o poder de vetar essa questão da cobrança. E a importância, então, que a legislação traz, né, a importância dessa cobrança, é criar um incentivo para que o uso da água seja mais consciente e eficiente. Além disso,
o dinheiro arrecadado é reinvestido na própria bacia, ajudando a financiar projetos de recuperação de rios, melhoria da qualidade de água, campanhas de educação ambiental. Em resumo, a cobrança pelo uso da água ajuda a garantir que as fontes de água continuem disponíveis e em boa qualidade para todos. Então, isso é, resumindo a legislação, interpretando a lei, é mais ou menos isso o que ela traz aí para nós. E, gente, só para acalmar o coraçãozinho de vocês, né, esse enquadramento, ele está no caminho, aí, tem um enquadramento para depois gerar cobrança, mas, como eu falei, é um passo, vai longe ainda. E no estado de Santa Catarina, somente ali Itajaí, a bacia do Itajaí, que possui esse enquadramento aprovado. Tá? E não existe ainda a cobrança, mas ele já tem o enquadramento, então, dos nossos cursos da água. E a gente também tem aí, né, o Sistema de Informações de Recursos Hídricos, né, do Estado de Santa Catarina, onde foi lançado em 17 de novembro de 2014, como parte dos estudos, né, dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos para o Estado de Santa Catarina. Ou seja, descentralização da obtenção e produção de dados. Ou seja, é um site onde ali o Estado, né, obtém todos os dados para cada comitê de bacia começar a se organizar para fazer tudo que rege a política nacional dos recursos hídricos. Então, o meu papel hoje, a convite do Rogério, foi falar um pouquinho de como funciona o comitê, quais são os passos, por que existe o comitê e quais são os desafios que o comitê está enfrentando hoje. E que a gente ainda vai ouvir falar muito sobre a outorga, sobre a gestão dos nossos recursos hídricos e sobre a questão de cobrança ainda. Mas não é algo para se apavorar, então tem um longo caminho aí pela frente e uma longa discussão aí pela frente. Então, agradeço o espaço, né, e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Presidente Ney, só quero fazer uma colocação, agradecer a Andréia pela disponibilidade, né? O que me chama a atenção realmente nessa questão do nosso comitê, essa discussão, Ney, que a gente vai chegar um dia numa cobrança, que é uma lei federal, do uso da nossa água, né? Então, a gente sabe, nós aqui, vereadores, somos o representante dos nossos munícipes, do nosso povo, né? E a gente estava aí com os nossos rios secos, tudo torrado, né? Eu penso sempre nessa questão do lado do nosso agricultor, né? Não tinha uma gota d'água no rio, já fazia uma semana que não corria. Graças a Deus choveu de sábado aí, um pouquinho para domingo, e colocou uma água no nosso rio. Então, essa cobrança, assim, ela ofende a gente por a gente não ter uma garantia de água. Porque quando você tem uma garantia de água que vai chegar para ti, tu até te coloca, te dispõe a pagar, normal. Agora, o agricultor, ele não tem uma garantia de água. E tu ouvir falar isso, André, é isso que fere a gente. Porque a gente tem projetos, né? A gente tem uma barragem lá no Rio, a gente tem uma barragem lá na Sanga da Ripa, no Tenente, né? A gente tem outra barragem aqui na Nova Veneza. E a gente aqui, infelizmente, a nossa tão falada barragem do Rio do Salto, ela não sai do papel. Então, eu quis que você viesse aqui explicar essa situação do nosso comitê de bacias, o trabalho que a gente tem que fazer, mas deixar aqui esse manifesto, né? Nós como agricultores, enfim, a nossa população em geral, tem que pagar uma água que a gente não tem garantia que vai tê-la. Então, quero te agradecer ao presidente Ney, que nos colocou aí essa explanação. Muito obrigado, André. Obrigada. André, boa noite. Boa noite. Esses postos artesianos, tudo isso vão ser taxados também, né? Não ser feito cobrança. Sim, na verdade, os poços, eles, dependendo qual o uso e a vazão, o volume que é utilizado, já existe a questão da outorga, né? Que é obrigatória, a outorga de direito de uso da água subterrânea. Então, ali, quando a gente faz o projeto, já tem todos os dados, né? Qual é a vazão necessária para a atividade, qual é a vazão de consumo, qual é a vazão do lençol. Então, todas essas informações já estão constantes no sistema, que a gente chama o CIOT, ali. Então, o Estado ele já tem, né, não só o Estado, mas
o governo, né, federal, enfim, ele já tem acesso a essas informações, né, para a questão de cobrança. Então, a outorga é um dos instrumentos e é um dos passos que futuramente vai levar a essa cobrança. Mas o que a legislação fala também? Que o comitê pode participar, por exemplo, até X quantidade de vazão utilizada para aquela atividade não vai ser cobrado, ou acima disso. Então, é o comitê que vai fazer essa gestão e ajudar nesse processo de cobrança. Mas, como eu falei, gente, é um processo bem longo e ainda vai demorar bastante tempo realmente para chegar até lá. Porque, até onde eu sei, Mato Grosso, onde eles usam os pivôs para irrigação, eles pagam essas taxas também já, né? Exato. É todo... Na verdade, Santa Catarina, né, está atrasada, assim, né, em questão de colocar, né? Alguns estados estão bem mais adiantados. Então, agradecemos aí a Andréa Arcaro Toneto, engenheira ambiental. Deixamos nossa casa aqui com as portas abertas. Qualquer oportunidade que tu tenha para nos esclarecer aí, a gente fica agradecido. Obrigado, André. Eu que agradeço. Passamos agora para o uso da tribuna. Temos só um vereador inscrito, Rogério D'Agostin. Assunto: Agro 5.0, condolências. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente. Na última quinta-feira, estivemos em Criciúma, na SIC, na reunião do Agro 5.0. Diversas autoridades presentes, né? O nosso deputado Zé Milton estava lá, o Vanir Zanata, nosso presidente da USESC, o Valdir Colato também, nosso secretário de Agricultura, Dirceu Leite, presidente da EPAGRE. Então, foram algumas palestras falando sobre essa evolução do agro catarinense, a importância dessa questão da IA, da inteligência artificial, né? Qual é a importância disso na conectividade da agricultura, né? Eles foram visitar ali no Morro Albino, né? Por coincidência, a família D'Agostin, entendeu? Que plantam banana. Daí saíram nossos D'Agostins todos aqui da região do Turvo. Eles plantam banana e eles estão na 5ª geração plantando banana. Então, a importância da inteligência artificial hoje, né? Essa gurizada mais jovem que está vindo aí para ficar no campo. Porque o que os órgãos hoje mundiais têm e dizem que a agricultura, ela cada vez mais precisa de menos gente, mas sempre vai ter que ter alguém que vai ter que ficar no campo. E a gente tem observado na nossa região aí que os mais velhos estão ficando no campo e pouca gurizada nova. Então, o que foi colocado nessa reunião foi isso, a importância da juventude, a importância dessas novas tecnologias estarem presentes no campo para que realmente essa gurizada nova aí fique no campo. Então, um bate-papo muito bom. Sobre as condolências, né? A gente teve a infelicidade desse final de semana aí, a Alda Bosa Darus nos deixou aí, deixou as filhas aí, os familiares, enfim. Eu queria deixar aqui as nossas condolências, né, a toda a família Bosa aí, nesse momento aí de dor aí, de partida da Alda. Também o nosso amigo Ivan Estevão Patrício, né, acabou infartando aí de sábado para domingo, um cara novo aí também, com toda a saúde, né, ele acabou nos deixando também, quero deixar as condolências aí para toda a família do nosso amigo Ivan Patrício. E assim, a gente vê essa situação, né, presidente Ney? Um cara novo, falei ontem lá, conversei com os familiares, com o Marcelo, a respeito dessa situação e absolutamente não tinha nada, estava tudo em dia. Então parece que quando chega a nossa hora a gente vai acabar partindo, né? Então quero deixar os sentimentos a todos os familiares aí,
da Alda Bosa aí e do nosso amigo Ivo Patrício. Era o que tínhamos para hoje. O meu muito boa noite. Agradecemos ao vereador Rogério. Passamos para a parte do encerramento. Ficam os senhores vereadores e a vereadora convocados para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, 11 de novembro, às 19 horas. Convido a todos de pé para a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.